No período em que o comércio deveria registrar um crescimento no ritmo das vendas, os lojistas enfrentam problemas para reabastecer as prateleiras. Isso porque os produtos que deveriam chegar às lojas continuam presos em contêineres. Os auditores fiscais em greve há 6 meses estão liberando as cargas aos poucos, obedecendo uma decisão judicial. E a situação só deve ser normalizada depois das festas de fim de ano. Os portos aduaneiros de Manaus estão assim. Para onde se olha, tem contêiner cheio. Grande parte dessa carga é de insumos para linhas de produção da indústria ou produtos para o comércio. O acúmulo começou desde que os fiscais da Receita reduziram as atividades há quase 6 meses e depois iniciaram um período de greve. Uma das consequências dessa paralisação é sentida pelo comércio. Com poucos produtos à venda, o número de empregos temporários reduziu mais da metade. Só que com a greve da Receita Federal e atrapalhou muito também a greve bancária, que já veio com uma queda de venda, e de repente a Receita Federal em greve, liberando só 30% dos contêineres, está trazendo um problema muito sério do produto chegar na loja. Tendo menos produto, não tem o que vender, e com isso a contratação deverá ser menor. O Centro da Indústria recorreu à Justiça e conseguiu um mandado de segurança no dia 14 de novembro. A decisão determinou que os auditores fiscais liberassem as cargas acumuladas em 8 dias. Passadas 2 semanas, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas afirma que a determinação não foi cumprida. Nós temos aí perto de 2.700 contêineres aguardando liberação, hoje nos recintos portuários, não estou considerando o aeroporto, e nós vamos acompanhar mais de perto agora, caso existam cargas, aguardando liberação. Com prazo maior do que determina a decisão judicial, nós vamos sim pleitear à Justiça de que se exija o cumprimento da decisão judicial. O representante da categoria afirma que reforçou o serviço de liberação de cargas desde a decisão judicial, mas com o acúmulo, a situação só deve normalizar em janeiro. A liberação está ocorrendo além do normal e bastante rápido. Só que não dá para resolver em 2 semanas, normalizar em 2 semanas o que se acumulou durante 6, 5 meses. Então nós estamos com uma previsão que até o meados do próximo mês estará tudo normalizado. Com a chegada do fim do ano, a corrida de táxi também vai ficar mais cara. A partir de hoje, os taxistas passam a rodar na bandeira 2. É o 13º da categoria. Dona Maria Antônia usa táxi com frequência. Gasta em média R$ 40 por corrida. Agora, no mês de dezembro, vai passar a pagar cerca de R$ 55 pelo mesmo trajeto. Isso afeta o seu orçamento? Se eu for andar de táxi todo dia, vai afetar. Fica pesado? Fica muito. O que acontece todo mês de dezembro, na verdade, não é reajuste de tarifa, e sim o cumprimento de uma lei municipal que garante aos taxistas o direito de rodar em bandeira 2, aquela que só é cobrada à noite, domingos e feriados, durante todo esse período de festas, como forma de garantir a eles uma espécie de 13º salário. A bandeirada, o valor inicial da corrida, continua R$ 4,00. A mudança está nesse número à esquerda do taxímetro. Na bandeira 1, o cliente paga R$ 2,60 por quilômetro rodado. Na bandeira 2, R$ 3,45, uma diferença de 32%. O presidente do Sindicato dos Taxistas explica que esse valor a mais só vai ajudar a tirá-los do sufoco. Ele conta que a categoria nunca viveu um momento tão difícil. É a questão do problema da clandestinidade, que é justamente o mototáxi, que está legalizado 3.200, mas tem para mais de 15 mil. Tem a questão do carro particular fazendo lotação. Tem a questão do frete, porque não é para frete, sim para levar passageiro. Então isso tudo prejudica a categoria que é legalizada. E começou a valer hoje também o reajuste no valor das passagens do transporte rodoviário entre municípios do Amazonas. As tarifas estão 9% mais caras. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, o aumento foi solicitado pelas empresas para repor a inflação e os custos de manutenção no transporte rodoviário intermunicipal. O repasse ao consumidor depende da tarifa cobrada pelas empresas. Uma passagem com destino a Presidente Figueiredo, por exemplo, antes custava R$ 22,79. Agora passou para R$ 24,85.
E após 15 denúncias em uma semana, fiscais do Instituto de Pesos e Medidas constataram hoje irregularidades em bombas de postos de combustíveis. Em algumas delas, a quantidade de gasolina informada no painel estava fora do limite permitido. A maioria dos motoristas já desconfiou alguma vez de que estava sendo enganado, mas ninguém usa o direito de pedir para o frentista medir o combustível. Acho que nem eu e nem metade da população. Deveria, é um direito que a gente tem, mas a gente não solicita, né? Infelizmente. Quando eu coloco um valor em um certo posto e coloco no outro, eu percebo que há uma variação. E pela quilometragem que a gente roda também. Mas teve gente que denunciou mesmo, pelo menos 15 postos de gasolina em apenas uma semana, e todos eles estão recebendo a fiscalização do IPEM. O consumidor perceber, ao abastecer, que o indicador, o ponteiro do combustível não mexeu, não subiu o que ele esperava, primeiro, solicite imediatamente uma aferição do gerente do posto de gasolina. Todo posto de gasolina em Manaus tem uma medida de volume, um aferidor calibrado pelo IPEM. Na primeira bomba verificada nesse posto, a quantidade ficou 100 ml a menos do que o registrado no painel, mas ainda está dentro do limite permitido pela legislação. Como a vazão é muito grande, o abastecimento é muito, aí geralmente ela acontece isso, mas nós fizemos o aferimento da bomba a cada 2 dias para que não venha acontecer esse tipo de problema. Mal o diretor do posto terminou de dar entrevista, os fiscais lacraram outra bomba de combustível que estava irregular. O IPEM utiliza esse vasilhame de verificação de medida de volume. A medida é feita 2 vezes na quantidade de 20 litros com uma tolerância de 100 ml. Esta bomba aqui apresentou uma variação de 200 ml a menos. Por isso, ela foi interditada, lacrada pelos fiscais do IPEM. E com o aumento do número de carros no centro e nas áreas comerciais da cidade durante o fim do ano, os agentes de trânsito vão concentrar o efetivo para garantir a fluidez do tráfego de veículos nesses locais. Sobre o assunto, eu falo ao vivo com a Larissa Santiago. Larissa, boa noite. Como é que vai funcionar esse trabalho durante o mês de dezembro? Oi, Amanda, boa noite para você, meu boa noite super especial para você de casa que está ligadinho aqui acompanhando a programação do A Crítica na TV. Então, como você falou, a ideia é justamente garantir um bom fluxo de carros nessas áreas comerciais da cidade. É a Operação Natal 2016. De cara, a primeira medida foi retirar as placas que proíbem o estacionamento em algumas zonas da cidade. Com isso, 160 vagas devem ser liberadas. Então, se você que vai ao centro costumeiramente sabe onde tem uma placa de proibição de estacionamento e vai voltar amanhã e vai ver que essa placa não está lá, não se preocupa, pode estacionar lá que você não vai ser multado. Qualquer dúvida, é só consultar um dos 200 agentes do Manaus Trans que vão estar espalhados pelas ruas do centro da cidade e também pelo entorno dos shoppings. Essa operação começou hoje e vai até o dia 1º de janeiro de 2017. No centro, a fiscalização começa às 8 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite. No entorno dos shoppings, começa um pouquinho mais tarde, às 10 horas da manhã, que é o horário que normalmente a maioria dos shoppings abre, e vai até às 11 horas da noite. É claro que o recomendado é sempre dar preferência ao transporte coletivo, porque a gente sabe que nessa época do ano o trânsito fica um pouquinho mais complicado, né, Amanda? Volto com você no estúdio. Pois é, Larissa, não dá para fugir desse engarrafamento não, principalmente em dezembro. Muito obrigada pelas informações e um bom retorno depois das férias agora aqui ao nosso Vivo do A Crítica na TV. Obrigada, Larissa. E o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus terá que pagar R$10 mil por ter paralisado as atividades no último dia 1º de novembro. O pagamento faz parte de um acordo firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sinetran, em audiência realizada hoje no TRT. O motivo da sessão foi uma ação por parte do Sinetran. Os empresários consideraram a greve abusiva e ilegal, já que existia um acordo coletivo que tornava obrigatória a comunicação de qualquer interrupção nos serviços no prazo de 72 horas, o que não foi cumprido. E no próximo bloco, vamos falar da luta contra a AIDS. O Amazonas é um dos estados brasileiros com o maior número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Os números de casos da doença assustam, principalmente entre os jovens. Só em um hospital da cidade, cerca de 8 pessoas por dia descobrem que têm a doença. Eu volto já já.